Olá, meu amigo, minha amiga do YouTube. Meu nome é Bruno Alvarenga Ribeiro, eu sou psicólogo, sou formado em psicologia há quase 18 anos, sou mestre em saúde e educação com ênfase no ensino de ciências da saúde, atuo com a psicologia clínica e também sou professor universitário há mais ou menos 10 anos, aliás, um pouco mais de 10 anos, lecionando disciplinas de psicologia em diversos cursos de graduação. Esse é o seu canal Bate-Papo Psi, um canal que foi criado com a intenção de tratar temas do cotidiano a partir da perspectiva da psicologia. É o nosso primeiro vídeo, deixa eu contar um pouco para vocês de onde veio a inspiração para criar esse canal, né? E qual é a sua intenção, né? Qual é o motivo para a criação desse canal. Bem, disse para vocês já que sou professor universitário, que leciono disciplinas de psicologia em diversos cursos de graduação. Muitas vezes em sala de aula eu tenho a oportunidade de promover discussões, reflexões, debates que acabam beneficiando algumas pessoas, né? Acaba beneficiando, pelo menos eu entendo que acaba beneficiando os meus alunos. E se tiver alguém estiver assistindo, tiver alguma coisa contra, pode dizer, olha, não beneficia. Mas enfim, brincadeira. Bem, fiquei pensando então, por que não criar um canal e beneficiar outras pessoas, estender essas reflexões, estender esses debates para outras pessoas, de modo que também, né, de modo que eu também pudesse, né, digamos assim, que eu pudesse beneficiar outras pessoas. Então a intenção é essa, transformar esse canal, não por acaso o nome é Bate-Papo Psi, transformar esse canal num veículo em que a gente possa conversar sobre assuntos do cotidiano a partir da perspectiva da psicologia. Você que conhece um pouco a psicologia deve estar se perguntando, né? Quem não conhece talvez não está fazendo essa pergunta, mas quem conhece deve estar se perguntando, né? A partir de que psicologia? Porque não existe a psicologia, existem as psicologias. Isso porque o universo que compõe a psicologia é composto aí por diversas perspectivas teóricas. Então, quando alguém fala que vai tratar de temas do cotidiano a partir da perspectiva da psicologia, ele precisa esclarecer qual é a perspectiva que ele está adotando. Então, vou contar para vocês brevemente, muito brevemente, esse primeiro vídeo. Talvez fique um pouco mais longo por causa disso, porque eu preciso me apresentar para vocês. Vou contar muito brevemente um pouco da minha história e um pouco da minha trajetória profissional para vocês entenderem, inclusive, o propósito da criação desse canal. Bem, eu me formei em 2001, como disse, já são quase 18 anos de atuação como psicólogo, né, atuando com a psicologia clínica, há mais de 10 anos atuando como professor universitário. Disse para vocês que leciono disciplinas de psicologia para diversos cursos de graduação. Isso necessariamente coloca a necessidade de estabelecer uma interlocução com essas diversas áreas do saber, onde a disciplina de psicologia está inserido ali na grade curricular de diversos cursos. O que fez com que a minha formação ela sempre tivesse um caráter multidisciplinar. Sempre naveguei muito além, um pouco além, digamos assim, um pouco além da psicologia, dialogando com outras áreas de formação. Isso, por um lado, eu acredito que foi muito bom, né? Porque me deu a possibilidade de dialogar com outras áreas do saber e de construir um conhecimento com características, com um caráter mais multidisciplinar. Mas quando eu me formei em psicologia, né, todo mundo quando entra no curso de psicologia, né, tem aquela neura, qual é a perspectiva teórica que eu vou seguir? Eu logo de cara, no primeiro ano do curso de psicologia, no segundo semestre, lá no segundo período, eu pensei, né, a partir de uma identificação, olha, behaviorismo radical, análise do comportamento é a perspectiva que vai fundamentar a minha atuação. E desde ali, lá no ano de 1997, quando eu entrei na faculdade, primeiro ano da faculdade, logo ali eu já defini, comecei a fazer estudos, comecei a participar de eventos, e isso foi até mais ou menos o ano de 2009, foi quando eu tive a oportunidade de me tornar docente. Nesse momento, quando eu entrei na docência, comecei a trabalhar lecionando, quando comecei a trabalhar como professor universitário e tendo que estabelecer esse diálogo com diversas áreas de formação, com diversas áreas do saber,
isso foi fazendo com que a minha formação tivesse um caráter mais multidisciplinar. O primeiro curso que eu lecionei foi o curso de Serviço Social, que é um curso muito marcante para mim, na minha trajetória como professor, como docente, e aí tive a oportunidade de estabelecer uma maior proximidade com o materialismo histórico, dialético. Essa proximidade, de certa forma, ela já havia sido estabelecida lá na graduação. Tive um professor que foi, inclusive, muito importante na minha trajetória, na minha formação, o professor Manuel Deusdedit. Se um dia você assistir esse vídeo, um grande abraço, muito obrigado por toda a contribuição. Me apresentou ali uma psicologia que pudesse dialogar, digamos assim, com o materialismo histórico dialético. Quem conhece um pouco do serviço social brasileiro, estou falando disso, foi o primeiro curso que eu lecionei, hoje eu leciono para diversos cursos. A formação em serviço social, né, ela é marcada por uma característica muito interessante. O serviço social brasileiro ele tem um projeto ético-político, e esse projeto ético-político ele marca de forma bastante clara, né, um posicionamento, ele assume, digamos assim, né, melhor dizendo, ele assume um posicionamento ético-político muito claro, é, com relação à classe trabalhadora, né? De escolher a classe trabalhadora, de, digamos assim, tomar a classe trabalhadora como parte do universo da formação em serviço social, ou seja, uma escolha preferencial. Acho que essa é a melhor expressão. Uma escolha preferencial pela classe trabalhadora, já que o assistente social precisa atuar pensando no empoderamento daqueles grupos minoritários, daqueles grupos que nas correlações de forças existentes na sociedade acabam assumindo uma posição de subalternidade, de subalternização, né? Acabam assumindo posicionamentos nas correlações de força em que eles acabam sendo alvo de diversos tipos de relações de opressão. Então, o serviço social tem essa escolha preferencial. Eu achei muito interessante essa escolha acabou marcando a minha trajetória profissional a partir daí. Aí começa um momento de transição na minha vida, a partir de 2009, foi quando eu comecei a me aproximar mais definitivamente, uma aproximação que aconteceu assim, que teve um início muito breve lá nos 2 últimos anos da graduação, quando um professor me apresentou a possibilidade de diálogo entre a psicologia e o materialismo histórico dialético, e a partir de então de 2009 esse diálogo começou a ficar mais fecundo, mais profundo, e eu comecei uma transição na minha vida, e essa transição ela se completa no momento que eu concluí o meu mestrado, em que eu adotei como perspectiva teórica para iluminar o meu objeto de estudos a perspectiva que na psicologia nós chamamos o que é conhecida como psicologia sociohistórica, ou talvez psicologia histórico-cultural, se a gente for usar aí uma referência do psicólogo cubano falecido, se não me engano, em março desse ano, o professor Fernando González Reis, é um grande nome da psicologia sociohistórica na América Latina. Ele usava a denominação de psicologia histórico-cultural. Então essa é a perspectiva que vai iluminar os nossos debates a partir de hoje. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o título de doutor, muitas vezes atribuído aos profissionais da psicologia. A pergunta que precisa ser feita é: um psicólogo, uma psicóloga, ou seja, profissional da psicologia, pode utilizar o título de doutor? A resposta assim não é assim tão simples, digamos, não é uma questão de sim ou não. Se nós formos olhar a partir da perspectiva do Código de Ética, né, o Código de Ética lá, né, vou ler um trechinho aqui para vocês, o Código de Ética lá no artigo 20º, no artigo 20, né, que trata da promoção pública, né, da publicização dos serviços de psicologia por quaisquer meios, individual ou coletivamente. No momento que o profissional for divulgar o seu trabalho, os seus serviços de psicologia, ele deve tomar alguns cuidados. Por exemplo, ele fará, segundo o Código de Ética, o artigo 20, item B, ele fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que realmente possua. Ou seja, analisando dessa perspectiva, né, desse ângulo de análise, disso que diz o Código de Ética dos Profissionais da Psicologia, sim, o profissional da psicologia pode usar o título de doutor. Opa, pode? Como assim? Peraí, vamos lá, vamos refletir. Pode, desde que ele possua realmente o título de doutor.
doutor não é pronome de tratamento. Doutor é título. Se você tem um doutorado, não tem nenhum problema, né? Você pode usar o título de doutor na promoção dos seus serviços. Então, não há problema nenhum. Você pode usar o título de doutor, o Código de Ética dá permissão aos profissionais da psicologia para usarem o título de doutor se eles tiverem um doutorado. Ou seja, para isso é necessário ter formação. Quando não se tem a formação, né, entende-se, conforme diz o Código de Ética, que o psicólogo não deve se apropriar de um título que ele não tem. Mas aí vamos pensar algumas coisas a partir disso, né? O que significa, né? Por que esse tipo de discurso, esse tipo de prática é tão comum? Porque não é incomum a gente ver pessoas procurando serviços de psicologia, procurando a ajuda de profissionais da psicologia e chamando esses profissionais de doutor ou de doutora. Isso é até compreensível, considerando que essas pessoas não têm esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de conhecimento que nós estamos tratando aqui. Considerando, sobretudo, se a gente for lembrar do que diz Marilena Chauí, que nós vivemos numa sociedade profundamente hierarquizada, né? Uma sociedade que estabelece um distanciamento entre quem tem um saber e quem não tem um saber, né? Uma relação de distanciamento que se traduz numa relação de poder. Isso cria, né, patamares de superioridade, patamares de inferioridade. Quando uma pessoa não tem um saber e se dirige a alguém que tem um saber, um profissional na área de saúde, esse é um tipo de discurso, um tipo de prática social muito comum na assistência em saúde, né? Você se dirigir aos profissionais da saúde, principalmente quando se trata de médico, né, gente? Vamos lá, convenhamos. Mas vamos lá. As pessoas se dirigirem ao profissional da psicologia, um profissional da saúde, principalmente ao médico, como eu acabei de dizer, utilizando o título de doutor ou de doutora, né? Como eu disse, não é pronome de tratamento, é título, mas geralmente, né, a maioria dos médicos não tem doutor e nós tratamos eles como doutores, como doutoras. E, via de regra, não é incomum encontrar o mesmo tipo de tratamento na prestação de serviços em psicologia, seja no consultório, seja lá na clínica, ou seja em outros lugares. As pessoas que procuram os profissionais da psicologia acabam tratando como doutor ou como doutora. É até compreensível, né? Como eu disse, pensando a partir daquilo que nos apresenta Marilena Chauí, é uma sociedade profundamente hierarquizada, que acaba estabelecendo esses patamares de superioridade, de inferioridade, essas relações de poder, e as pessoas que se dirigem a alguém que tem um saber, né, acabam colocando essa pessoa num patamar de superioridade, hierarquicamente superior, né, e acabam se dirigindo ao profissional utilizando o título de doutor. A questão é mais delicada na psicologia, se nós pensarmos, aí a gente precisa pensar em alguns desdobramentos que eu penso que é interessante para a prática do profissional da psicologia. A questão é mais delicada quando a gente fala de psicologia, se nós pensarmos que o motor, por exemplo, dos serviços de psicologia é a relação terapêutica, seja na clínica, ou seja em qualquer outro lugar. O profissional tem um cuidado de estabelecer uma relação terapêutica, diriam os amigos da psicanálise, aí, os amigos psicólogos psicanalistas que adotam a psicanálise como perspectiva teórica. Existe uma relação transferencial, de transferência e contra-transferência. Mas enfim, vamos evitar esses termos, né? A nossa perspectiva não é essa. O motor de todo o processo de prestação de serviços em psicologia, principalmente na clínica, quando nós estamos falando de atendimento clínico, de acompanhamento psicológico, de tratamento psicológico, a relação terapêutica é o veículo que conduz, né, todo o processo terapêutico. E se nós pensarmos que a relação terapêutica é esse veículo, ela deve estar baseada numa relação de empatia. O problema é que o título de doutor pode, quando não se tem, e quando utilizado indevidamente, né, pode, digamos assim, estabelecer esse distanciamento entre o profissional que se coloca num patamar de superioridade e aquele que busca o profissional da psicologia e acaba se colocando num patamar de inferioridade. Se nós pensarmos então que a relação terapêutica é o veículo, a gente vai lembrar que, né, ou a gente vai associar isso quase que automaticamente ao fato de que essa relação precisa ser estabelecida ou
precisa ter como base, melhor dizendo, uma relação de empatia. Ou seja, aquela relação em que o profissional precisa necessariamente fazer um exercício de se colocar no lugar do outro. Não se trata de sofrer com o outro ou de sofrer pelo outro, nada disso, né? Mas de fazer um exercício de se colocar no lugar do outro. E esse distanciamento criado pelo título, né, que acaba gerando uma relação de poder, uma distinção, pode gerar um distanciamento e criar resistências para o processo, para o estabelecimento de relações, né, de empatia. Então, né, não seria muito bem-vindo, né, não é algo que é bem-vindo, ainda que você tenha o título e que tenha o direito de utilizá-lo. Lembra, não é pronome de tratamento pessoal, é título reservado a quem tem um doutorado, né, você pode utilizá-lo sem problema. Mas eu entendo que não seria, né? É o meu entendimento. Vocês podem deixar aí nos comentários depois o que vocês pensam a respeito, né? Não deveria ser utilizado. Não deveria ser utilizado porque é um processo muito delicado, né? Pensando que a gente precisa estabelecer uma relação de proximidade afetiva, sim, com os nossos... Gente, é uma relação humana, então precisa estabelecer uma relação de proximidade e quaisquer obstáculos que estabeleçam um distanciamento, eles devem ser evitados, né? Inclusive utilizar um título que não se tem. Eu, por prática, quando sou chamado, né, na minha prática profissional, quando sou chamado, eu dou toda a liberdade à pessoa para me tratar como você, para evitar qualquer tipo de título, qualquer distanciamento que se estabeleça entre nós, porque eu sei que o motor, né, de todo o processo é a relação terapêutica e que essa relação ela precisa estar baseada numa relação de empatia. Eu acho que, para finalizar, acho que é importante, né, só para a gente entender um pouco das implicações do que está por trás desse tipo de discurso, desse tipo de prática social, pensar que no âmbito da assistência em saúde, onde esse discurso é muito comum, esse tipo de prática social é muito comum, a gente tem que lembrar que existe uma hegemonia de uma concepção de saúde que nós vamos chamar de concepção, né, baseada no modelo biomédico, né? E o modelo biomédico é um modelo pautado quase que exclusivamente na cura. Então tem alguém que tem o saber da cura. Esse alguém é quase como quem tivesse poderes mágicos para curar. Isso dá para ele um certo poder. Aquela distinção, né, aquela reflexão, melhor dizendo, nada de distinção, aquela reflexão que Foucault faz no binômio saber-poder. Todo saber, ele é portador de um poder. E aí, quando a pessoa se dirige a um profissional da saúde, e se essa pessoa é detentora de um saber, principalmente o saber da cura, por isso os médicos são chamados de doutores, se ela é, então, detentora desse saber, esse saber confere um certo poder, né? Lembrando de Foucault, do binômio saber-poder. E o modelo biomédico, como está centrado exclusivamente na cura, e o médico, como ele é o profissional que tem esse saber para operar a cura, né? Como o modelo biomédico que está centrado na cura, não está centrado na promoção em saúde, não está centrado na prevenção em saúde, né? Que tem lá o pilar, lá na educação em saúde, de repente são outros temas, né? Provavelmente serão outros temas que trabalharemos nesse canal. E aí a gente entende por que isso acontece. Existe uma hegemonia de uma concepção de saúde baseada no modelo biomédico que acaba gerando essa relação de poder, essa relação de distanciamento. Na psicologia, essa relação ela não é bem-vinda em função de tudo aquilo que nós já conversamos no vídeo de hoje. Então, se você gostou, né, deixa o seu likezinho aí embaixo, clicando aí na mãozinha, no joinha, deixa o seu joinha, deixa também os seus comentários aí nas caixas de comentário embaixo, se você quiser sugerir temas para o canal, fique à vontade, né, temas que a gente pode abordar nos próximos vídeos, e não esqueça de clicar no sininho, né, se você gostou do vídeo, né, do nosso primeiro vídeo, espero que você tenha gostado, se você gostou, clica no sininho para você receber notificações dos próximos vídeos quando eles forem disponibilizados. A intenção é de que nós façamos vídeos semanais, sempre nas sextas-feiras. Esse é o primeiro. Desculpa, ele ficou um pouco mais longo mesmo, porque eu precisei me apresentar. Mas talvez nos próximos a gente consiga fazer vídeos mais curtos. Até breve, até mais. Foi um prazer estar com vocês. Beijo no coração.